Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão, 5:12, acabando o pregão, no dia 22 de junho, 22/6. E me perguntaram hoje, Botinhão, já dá para começar a sair vendendo? A gente vai focar em vendas no índice, né? Ou você acha que o mercado vai escorregar? E vamos dar uma olhada. Essa pergunta foi muito boa, grande abraço, amigo Marcos Pereira que fez essa pergunta. Então, como respondido para ele, nós abrimos uma live ao vivo do eu, né? Uma live e nós falamos ao vivo. No índice, nós temos topos e fundos ascendentes e nós temos só um candle vermelho aqui. Eu acho que pode voltar, eu acho que seria normal. Isso aqui estou acostumado com zigue-zague. Espero uma volta, espero sim. Aliás, como já dito, já foi tema de vários vídeos, né? Região de resistência onde nós estamos no gráfico do índice, tanto no mensal quanto no semanal, região aqui de resistência, tá? Então a gente já fez vídeo sobre isso, não vamos falar muito disso aqui agora. Então, uma volta seria completamente normal. O que eu queria ver é o gráfico de 60 fazendo topos e fundos descendentes. E aí o Marcos me perguntou, poxa, o MACD, Botinho, podemos ver aqui, já ficou negativo já faz um tempo. Sim, mas, porém, olha como é que nós temos, olha o que nós temos. Topos maiores e fundos menores. Então, lembrando que para ser topos e fundos descendentes, para a gente chamar de tendência de baixa, ele tem que fazer isso aqui, né? Topos e fundos descendentes. Se ele faz assim, rompe fundo, aí rompe topo, depois rompe fundo, aí rompe topo, vai fazendo um padrão de alargamento, cone, corneta, sino, como vocês quiserem chamar, mas não configura a tendência de baixa. Então eu ainda não consigo dizer o 60 tem tendência de baixa. Caiu, ó, do jeito que subiu forte aqui, caiu forte aqui. Vamos até completar aqui o desenho, vai. E aqui, sei lá como é que vocês querem traçar, mais ou menos assim, sei lá. Então, o que eu comento quando isso acontece? Que eu gostaria que ele voltasse até o meio. Isso é um ponto que eu gostaria que ele voltasse. E depois? Depois que ele fizesse topos e fundos descendentes ou que continuasse sua subida. O ruim, se ele continuar a subida, é que continue esse cone, né? Esse padrão de alargamento. E eu não consigo ver que tendência que ele tem. É a tendência de baixa? Não, não é. Vai perder o fundo. É, mas veio o rompimento de topo. E aí? E aí não tem tendência de baixa. Ele está tentando subir. Legal, né, Marcos? Parece que deu certo que a gente falou, olha, de repente ele sobe. Se a partir daqui já dá, ou a partir de um ponto, né? Ou ele fizer um pivô aqui de baixa, aí eu vou dizer temos topos e fundos descendentes. Então, os sinais do MACD ficando negativo, as médias cruzando, ele passar para baixo das médias, são válidos? São. Porém, não temos topos e fundos descendentes ainda para gráfico de 60. Então, eu não vou dizer, olha, o gráfico de 60 entrou em tendência de baixa. Então, tecnicamente, lembrando que eu sou só um amador, se vocês tiverem opiniões contrárias, por favor, ajudem, contribuam, né? No gráfico de 15, a gente percebe a queda que foi hoje e ele está voltando até as médias do gráfico de 15. Isso IBOV, né? O desenho do índice é o mesmo. Então, vamos falar do índice. E aqui no 5 ele entrou numa tendência de alta, tá? Vamos falar do índice, que eu acho que é mais legal. Eu fui falar do Ibov, devia falar do índice, né? Que é a gente trade ele. Então o índice, a região da resistência é a mesma, vou mostrar para vocês aqui no gráfico semanal. E eu acho que até está mais certinho aqui, não? Bacana, bacana. Então região de resistência, a gente já vem falando disso aí, não sei quanto tempo que a gente vem falando. Quero que volte, quero que volte porque é normal a gente ver o zigue-zague. É isso que eu estou esperando, uma coisa que seria normal. Estou falando que vai descer, mas seria completamente normal se eu fizesse. Que está esticado, tá. E a gente costuma ver zigue-zague. E aí, ver o negócio meio esticado, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Estou esperando o gráfico de 60, até aqui o nosso desenho, né, Marcos? Marcos e demais. Os fundos e os topos tá voltando até o meio. O meio seria por volta de 121,600. E aí, se que ele faz, eu não sei, mas coloquei já um alarme. Se ele fizer topos e fundos descendentes, a gente vai acompanhar. E eu gostaria, até para quem quer vai entrar novamente para swing trade, para pagar mais barato, né? Esticou para caramba. Comprar aqui no topo, perto de uma resistência, me deixa um pouco de receio. No gráfico de 15, a gente chegou até as médias, show de bola, então uma subida só. No gráfico de 5, a gente veio comentando que queria que batesse o 150 aqui. Agora bateu, né, Marcos? Demorou, mas bateu, né? Para quem entra em pivô, né? Chorou, fez pivô e eu queria que batesse no 150, acabou batendo. Então a ideia foi, olha, quem gosta de entrar em pivô, tem uma subidinha no gráfico D5. 5 tendência de alta e só.
né, com relação ao 15, né? O 15 só chegou. Cuidado, quem vai ganhar, Botinhão? É o 15 que continua a sua descida? Ou é o 5 que continua a sua subida? Não sei. Atenção, se vocês forem fazer compras, bateu chegou nos 260. Ah, Botinhão, eu acho que pelo 5 ainda vai subir nesse resto de dia. São 5,17. Eu ainda quero ver subida, tá? Só cuidado que é só uma recuperaçãozinha do gráfico de 15 perto da queda de hoje, tá? Aí. Falando do dólar. O dólar, vocês sabem que caiu, perdeu o suporte no gráfico diário. No 60, bonito, né? Vou até puxar aqui o gráfico, zerar ele aqui. Cada vez que ele chegou na região das médias, ele desceu. Muito interessante, vem vindo na tendência de baixa. Hoje, o que ele fez? Não fez diferente. Bateu, não vou dizer ainda que desceu, ele deu um toquezinho, mas não passou para cima das médias, as médias não cruzaram. Quero ver o dólar ganhar um pouco de força, até porque ele está bem esticado, o oposto do índice, mas vai ter que virar a tendência dos 60. É isso que eu gosto de ver. Mas ele pode não virar e subir aqui e ir que nem um doido por um arcabouço fiscal, por um problema político? Pode, lógico que pode. Eu só estou vendo, e se você achar que deve comprar agora, porque muita gente falou, é compra, é compra, é claro que é compra, é claro, é assim, sim. Então, quem foi tentando até agora não deu certo. Pode ser que, de repente, ele vai lá para cima e você fala, não falei? Não falei? Então, eu não estou aqui para dizer compra ou venda, eu estou aqui para mostrar as tendências para vocês. E eu gostaria que a tendência do índice virasse, porque eu acho que ele está um pouco esticado, e que o dólar virasse, porque eu acho que ele está um pouco esticado, os dois em situações opostas. No gráfico de 15, a gente tem aqui uma lateralização, chegamos a ganhar força. No gráfico de 15, as médias chegaram a cruzar, a MACD ficou positivo, mas lateralizou, e no 5 a gente consegue ver ainda melhor, a região de suporte por aqui, região de resistência por aqui, tem um outro suporte aqui, e tem esse topinho aqui, né? A minha ideia, quando ele subiu aqui, a gente conversou, né, Marcos, de ele fazer essa voltinha. Ele preferiu vir aqui? Não, foi 70, 70 não lembro. Mas a gente fez aqui um estudo e acabou pegando aqui no 73 e depois ele acabou subindo. Mas não importa, já. Esse nós fizemos as respostas que o Marcos pediu, eu achei muito legal essas perguntas que ele fez, a gente foi respondendo tudo ao vivo, então foi muito legal. Mas segue na lateralização o dólar, no 5 e no 15, muito chato. E também estava aqui de manhã também, ou ontem, sei lá. Chato, chato, chato. Preciso dessas viradas no gráfico de 60, que por enquanto não estou vendo, beleza? A Petro lá em Simão, esticada, muito. Gostaria que descesse? Gostaria. Botei, por que você não vende para vir até aqui? Eu queria que o gráfico... Mesma coisa. Botei, mas é o mesmo arroz com feijão? Não importa o gráfico, é o mesmo arroz com feijão. Enquanto ele estiver acima das médias aqui, ó, no gráfico de 60, e mesmo se ele perder, tá? Quem sou eu para dizer se ele fizer topos e fundos descendentes? Olha, Botinhão, o 60 entrou em topos e fundos descendentes, mas o diário ainda é tendência de alta. Vai ser o meu primeiro sinal para, quem sabe, ele volte. E eu gostaria que ele voltasse até as médias. Botinhão, mas é certeza que vai voltar? Não. Mas eu preciso, se eu for pensar em vender, preciso de um sinal. Ou eu posso também, que nem eu falei, vender agora e falar, vou vender e acho que vai. Posso. E de repente ele vai, e eu chego no outro dia e falo, não falei? Eu sabia. Você sabe que eu não sou adepto desse negócio que eu falei, eu sabia, eu não gosto quando as pessoas falam isso, porque quem está aprendendo, quem está me ouvindo aqui, obrigado, tanta gente que me ouve, não vou falar os canais aqui, porque é um canal que não pode falar do outro, então não vou falar os canais aqui. Mas eu fico muito agradecido com o número de visualizações e sei que estão estudando comigo, o negócio é sério porque envolve dinheiro. E aí, essas pessoas, e eu também me senti assim no começo, falar, pô, só eu erro. Todo mundo posta aí que é o bom, que acerta tudo, e não vejo ninguém falando, errei. Então, tá, não se sinta diminuído, que isso não existe, que não é matemática, não tem número certo. Não é 5, 4, 3, deu 17, eleva ao quadrado e tira a raiz, eleva ao quadrado e tira a raiz, legal, né? Então, gente, não tem matemática aqui. O que eu falei, até foi legal, uma frase que eu estava comentando é, a gente tenta o trade, a gente vê a melhor situação, poxa, Botinho, eu estou vendo a melhor situação, para mim é a melhor, eu aceito perder um pouco para ganhar X, perder Y para ganhar X. E tá das condições que você gosta? Tá na melhor condição que eu queria. Se aceita a condição, aceita. E depois você pode torcer
para que dê certo. Então, uma coisa é fazer a entrada pensando, e aí, se você entrou, torcer para que dê certo. Aí, Botinho, você entrou por torcida? Não. Eu entrei porque eu achei que a situação era boa do jeito que eu queria. Estava das condições que eu queria. E aí eu posso torcer para que dê certo. Lógico, vou torcer para que dê certo. Mas não diga, tá? Você errou o trade. Não, não fez a situação que você esperava. Não tem errar aqui, também não tem acertar. Olha, Botinho, as condições para mim eram melhores, eram essa. E seguiu as condições? Seguiu. Show de bola. Você acertou, deu certo. Mas não é que você fez um cálculo que dá certo. Então, não se puna. Tá? Eu sei porque muita gente me procura, é novo e está aprendendo, e fala, poxa, Botinho, eu não acerto, e o cara ali acerta todos. Eu nunca vi o cara falar que errou. Cuidado. Não existe isso, tá? Veja, acompanhe analistas profissionais, número de erros, acompanhe alguma sala, comece a anotar um analista que vocês gostam, que ele pode chamar call ou não pode, ele pode dizer compra, venda, stop, e vejam os números de acertos dos caras. Acompanhem, aprendam, beleza? Vai ser interessante. Desculpa me prolongar nisso aqui, mas eu achei importante falar isso. A Petrobras, então, lá em cima, no 60 ainda tem tendência de alta, o 15 desceu um pouco, o 5 chegou a ter uma tendência de baixa e voltou numa leve tendência de alta aqui, gente, mas praticamente não dá para a gente olhar isso aqui agora também. Não vai influenciar muita coisa. A Vale fez uma pergunta no meu grupo se ela já está na hora de comprar. 50% disse que sim, 50% disse que não. Tá no pau a pau, né? Legal. Porém, né, pena que não dá, eu sei que todo mundo tem as ferramentas para explicar, né? Mas por que é hora de comprar? Se você disser que é hora de comprar porque caiu muito, então já passou várias vezes, né? De caiu muito. E ela está caindo ainda. Eu vejo um canal que ela fez aqui e eu vejo um segundo canal aqui. Ainda não consigo ver topos e fundos ascendentes, né? Que é o que eu costumo olhar. Eu também não sei se isso vai resolver, mas é a primeira coisa que eu queria olhar. Não vejo topos e fundos ascendentes, tá, gente? Se chegar aqui e fizer topos e fundos ascendentes, a gente conversa. O MACD ficou positivo? Ficou. É legal? É o primeiro. As médias cruzaram? Ainda não. Começou a trabalhar acima das médias? Ainda não. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando para vocês o que significa ter duas médias, elas cruzarem para compra, cruzarem para venda, tá? Todo carinho, se vocês quiserem, vou ensinar para vocês, comentar isso, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa nesse ramo? Sou matemático, sou analista de sistemas, tenho outras formações, mas aqui eu não tenho, então quem sou eu para ensinar alguma coisa? Se for matemática, a gente conversa, se for, for computação, edição de. A gente fala, mas isso aqui não é a minha área. No gráfico de 60, perdeu levemente o fundo, vamos ver se ele fecha o gap. Nos 15 e nos 5 chegou a cair, mas para os maiores, que é o que a gente está mais observando, eu não vejo ainda uma virada de tendência. Se vocês virem, comentem aí no vídeo, fala, eu acho que sim, eu acho que caiu muito, pode ser a resposta, porque eu acho que caiu muito e vou comprar, não há problema nisso. Tá? Se você acha, pode dar certo. Eu falei, não tem certo e errado aqui. Só agora, graficamente, que é o que a gente vê, me parece, e eu sou amador, que tinha um canal de baixa e continua o canal de baixa. Eu não estou vendo esse começo de melhora. Me conta aí se você estiver vendo. E a gente se vê na próxima. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã, sexta-feira, a gente se vê de novo. Até mais, gente.